Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar com Rodrigo Betim sobre autoobsessão, radiestesia, espiritualidade, terapias integrativas. Olha, tem muita coisa maravilhosa, terapias holísticas. O Rodrigo tem muito conhecimento, vai falar sobre esses assuntos com a gente, polêmicos e outros não polêmicos. Mas antes de chamá-lo, vamos lembrar, curtir o canal, compartilhar, escrever sua dúvida, mandar uma mensagem. Rodrigo vai vir aqui responder, manda mensagem, perguntas aqui também. Eu também vou vir aqui responder a vocês. E trazer conhecimento, que é o que eu sempre falo. Conhecimento liberta, o conhecimento é tudo que a gente precisa para a gente ter uma vida mais próspera, uma felicidade interna genuína. E quanto mais despertos no mundo melhor teremos para todos. E é isso que a gente precisa para expandir consciência, melhoramento da sua saúde mental, física, espiritual, energética, aí reverberando para todo mundo, né? E se você gostou, encaminhe para sua mãe, para sua vizinha, para seu namorado, para seu pai, para seus amigos, para quem você quiser, para divulgar muito mais esse conhecimento maravilhoso que a gente vai passar hoje. E falando de conhecimento e coisas maravilhosas, vamos falar do Anima Astra. Gente, quem não conhece Anima Astra, eu vou mostrar aqui. É um elixir alquímico. O que seria o elixir alquímico? É um elixir, uma solução que eles colocam óleos essenciais, metais, metais alquímicos, e também tem frequências energéticas aqui, que ele vai emanar algo que a gente está querendo. Nesse caso aqui é o mercúrio, que toda a força do planeta e toda a energia, os óleos, tudo aqui colocado, para trazer foco. Esse aqui é para foco. Então, toda vez antes de começar um programa, eu já espirro o mercúrio. Gente, é muito refrescante, é muito gostoso. Adoro. Inclusive, eles têm vários. Eles têm o Sol Central, que é um que dá uma conexão com o seu Sol Central. Você já imagina aquela luz azul lhe protegendo, lhe cobrindo, né? Enquanto você está na sua cama, para você dormir em paz, mais protegida. E eu sempre espirro em mim. Eu tenho esse pequenininho, que eu levo para casa. Tem um grandão que fica na mesa, levo quando viajo. E tem um grandão que fica na minha casa, aqui na minha mesa de cabeceira, do meu quarto. E esse pequeno eu sempre levo quando viajo, para poder estar com essa sensação de frescor, de conexão. Também tem um cheirinho um pouco herbal, então a gente dá aquela conexão com a mãe natureza. É maravilhoso. Eles também fazem mapa astral, avaliação do ano de acordo com o seu mapa, terapias específicas com os elixirs e também com a homeopatia, né? A Nay e o Tomás são dois queridíssimos, que eles têm esse trabalho maravilhoso, e eles fazem tudo isso na Anima Astra. Quem quiser acompanhar no Insta, tem todas as informações e contato, que seria o anima.astra, e o telefone é o 11 99249 3561. Você fala com eles, agenda sua consulta. Também se fazem consultas específicas, tipo, você vai, faz uma consulta específica, bate seu papo, explica sua situação, e eles, a partir dali, vão criar um elixir para você, vão criar um elixirzinho desse aqui, específico para o que você precisa. Se você precisar algo mais para trabalho, para foco, para saúde, que seja, saúde emocional, física, eles criam um elixir específico para você, com todas as substâncias que vão lhe favorecer para a sua saúde, felicidade, plenitude. E também tem esses já prontos, né, dos planetas, e tem os prontos que você pode comprar já no site, no telefone com eles, que já tem sempre, e você pede, eles enviam para o Brasil todo. Tem um amigo meu que ele mora no norte, e ele usa um desse, que eu não lembro qual é, não é o Mercúrio, que o Mercúrio está aqui, é para foco, é outro que eu esqueci o nome, mas é um que dá energia, dá muita energia, e ele usa para pré-treino. Eu digo, cara, eu tô muito doido. E ele diz, Guta, parei de tomar pré-treino, agora eu só espirro esse negócio em mim, me dá uma energia, eu vou embora para academia treinar, treino muito, e realmente é uma pessoa bem saradona, treina muito. E eu morro de rir. Eu digo, cara, que bom que agora parou de tomar pré-treino, só faz o espirrado do Anima Astra, que já vai para academia treinar. Eu confesso que eu nunca usei esse. Já vou querer o meu para ver se eu volto à academia, que eu estou mó preguiçosa. Mas voltarei para academia, e se eu fizer o uso desse elixir, eu vou contar para vocês aqui, para ver se comigo vai funcionar assim também, dar esse fogo todo para treinar de novo. Mas, por enquanto, eu uso esses outros que eu adoro no meu dia a dia, super recomendo. Eles são pessoas incríveis. E, além de tudo, é bem refrescante, é gostoso você usar, você se sente bem, é super agradável, tem dá uma leveza, gosto muito. E, finalmente, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Finalmente, né? Finalmente do finalmente. Puxa! O povo não sabe a novela que foi para a gente bater esse papo.
Né, Guta? Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Saúde desperta, né? Muito obrigado. Estou muito feliz de te conhecer. Depois de Né? algum tempinho, a gente conseguiu. Deixa eu fechar aqui. Isso, a gente Hum. conseguiu literalmente ter essa reunião aqui, né? Graças a Deus, cara. Tô felizão assim de conhecer você e de fazer parte da sua grade desse programa onde traz pessoas vinculadas à luz para ajudar na progressão, na evolução, concepção da consciência, cara. Eu acho que isso daí é a luz, né, sobre toda a escuridão. Tô muito obrigado, tô muito honrado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Nossa, é um prazerzão falar com você. E a gente não desistiu, né, Rodrigo? A gente já tentou marcar Não. várias vezes e aconteceu alguma coisa. Hoje também atrasou, tá? Eu digo, ai, Rodrigo, vamos conseguir, será? Aí eu digo, não, vamos, vai dar certo. E deu certo, graças a Deus a gente está aqui batendo esse papo maravilhoso. O Rodrigo, ele é terapeuta holístico, radiestesista, é tanta coisa, né, Rodrigo? Tem uns equipamentos maravilhosos aí que você vai falar dos equipamentos radiônicos, assim, sensacionais, diferentes termos também que você tem. E para começar, porque é muito assunto hoje, para começar, conta para gente como é que foi esse seu despertar, a sua espiritualidade. Conta para gente como é que foi esse início da sua caminhada na espiritualidade. Boa pergunta. Eu venho de uma família onde a minha mãe era uma benzedeira, né? E eu Ai, tive um pai. que chiquérrimo isso. Achei É, chiquérrimo. minha mãe era uma Benzedeira, que sonho. minha mãe era uma benzedeira, né? Ainda é, a minha mãe tá viva, né? Meu pai ele trabalhava na Unilever do Brasil, um mecânico geral da Unilever, então carregava todo aquele processo de responsabilidade de uma empresa, né? Porque era, enfim. E minha mãe, ela tem ainda, né? Mas não tanto quanto ela tinha. Ela tá idosinha e no período, acredito eu, dos 30, 40 anos dela, ela tinha uma mediunidade muito aflorada, percepções muito grandes que fazia com que ela trabalhasse todo esse processo da ajuda através do benzimento, né? E uma vez meu pai chegando em casa encontrou uma fila enorme. Ele falou: Nossa, porque o velório da cidade, eu moro na cidade de Valinhos, interior de São Paulo. Eu estou a 100 km de São Paulo, capital, do lado de Campinas, do lado de Vinhedo, Jundiaí. Fato foi que uma vez meu pai chegando em casa, tinha o velório que era próximo de casa, não tão perto, mas próximo, velório municipal. E tinha muita gente. Ele falou: Nossa, acho que morreu o prefeito, porque a quantidade de gente. Aí ele passou e continuou ainda avistando. Ele falou: ué. E era na casa dele. E era minha mãe que estava fazendo o trabalho. Década de 80, muito preocupado com a imagem relacionada à postura religiosa naquela época, né? Sempre foi assim, né? Então a minha mãe, ela se afasta um pouco dos afazeres mediúnicos dela e do benzimento, mas ela continua de uma forma mais sucinta, mais discreta e tal. E eu vivenciando toda essa experiência de vida, né? E me recordo que a minha mãe, ela uma pessoa muito humilde, de uma escolaridade só o primário, né? E não sabia explicar o que estava acontecendo, mas ela sabia através dos olhos dela. Então ela passava para gente o que que era. E um dia ela me convidou para ir, acho que era algum terreiro, né? Eu era menino ainda, e eu fui com ela. E era o dia, me recordo que era o dia dos caboclos, e naquele dia eu ganhei acho que é uma guia que fala, né? Eu tenho essa guia até hoje guardada, que é a cor que eu me recordo, que é a cor que eu mais gosto, é verde. E aí ele falou: Pô, me deram uma guia de presente, né? Que era a guia do caboclo. E, e de lá para cá, minha mãe também começou a participar do kardecismo pela mesa branca, e eu comecei a ir junto com ela, um menino de 10, 11 anos de idade, e de repente, com 16, 14, 15 anos,
eu já queria fazer TCI, que era transcomunicação por instrumento, então eu chegava pro orador da casa e falava, viu, posso trazer um gravador? Vamos colocar um gravador aqui pra gente gravar Vozes do Além. Quem muito fazia isso na época era minha amiga, que eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, bater um papo, uma entrevista com ela, que chama-se Sônia Rinaldi, uma das grandes é, é, pessoas, né, ou profissional desse ramo. Aqui no Brasil, ela é precursora, é uma das mulheres muito ativa. A vida dela é isso daí. E foi que eu trabalhava nesse centro, fiquei muito tempo, passou de 20 anos assim, né? E era um centro onde a gente tratava pessoas obsediadas. Então a gente fazia literalmente a desobsessão espiritual dentro desse centro. Claro que o orador da casa não deixou, não vai fazer esse tipo de coisa aqui, né? E então a minha história ela começa desde garoto, meu grande despertar, assim, em questões de mediunidade, em questões de energia, de vibração, em questões de paranormalidade. Estudei muito a paranormalidade na década de 80 e 90, era minha paixão, dentro da ufologia, né? Montei um grupo de ufologia na época, até 2005, fui muito ativo na ufologia, era grande ufólogo, grande ufólogo nada, era um ufólogo, que era xixi de borboleta no meio do oceano, não era nada, né? Mas aqui eu fazia aquelas coisas que eu adorava. Até esses dias, Gutai, eu estava conversando com uma amiga e ela falou: cara, quanta coisa que você deixou para trás, por que disso? Eu falei: não é que foi deixado para trás, é que a gente vai tomando maturidade e tem algumas coisas que já não corresponde mais sobre aquilo. Eu passei por aquela experiência, eu apresentei programas de rádio, que aliás, acho que foi um dos únicos programas de rádio falando sobre ufologia na década de 90 no estado de São Paulo, né, aqui na minha cidade, entende? Durante 3 anos, a 3 anos e meio a gente ficou no ar. Agora, eu estudo ufologia desde o começo dos anos 80, eu era menininho. Eu não alcanço, minha revista está aqui próxima, aqui, uma revista que eu tenho aqui, que acho que foi a primeira que eu comprei. Foi em 1986, o lançamento da revista UFO. A gente já tinha a revista Planeta naquela época, e mais para frente ia lançar uma revista chamada Fenômeno OVNI, que baita revista, fininha, acho que tinha 4 páginas. Mas eu adorava ela porque ela trazia foto colorida, umas fotos tão bonitas assim, sabe? Ainda hoje a gente encontra alguns itens dessa revista, né? E então eu sempre estive envolvido, a minha vida inteira foi envolvido dentro dessa abertura da consciência em razão de que existe algo mais. Agora, a minha expansão da consciência aconteceu quando eu era adolescente, num trabalho de desenvolvimento mediúnico dentro do centro espírita. E depois eu era químico, trabalhava numa empresa química, isso faz pouco tempo, empresa química, e, e eu estava na universidade de química, na aula de inorgânica, uma professora, gente boa, minha conterrânea que mora aqui na minha cidade, e, e naquela hora apareceu uma pessoa conversando comigo, falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: ué, como assim que eu estou fazendo aqui? Eu estou estudando. Ele falou: não, estudando. Você acabou de atender a sua professora aí, falando sobre as coisas, e a menina que estava do meu lado ficava conversando comigo, mas eu não conseguia ouvir ela de longe, assim. E aí eu comecei aí eu sentia toques em mim, e aí eu falava: ué, né? Então eu falava assim para ela: como assim, né? Eu tô conversando aqui, deixa eu conversar. Tirava a mão, né, da menina. E foi um mentor que apareceu para mim a respeito de eu fazer, literalmente, seguir o meu caminho. Foi nessa hora, assim, que eu tive o despertar da mediunidade, quando garoto, muito garoto. Mas o despertar da consciência para seguir nisso foi em 2013, 2012, 2013. Foi quando abriu de vez, eu falei: vou assumir quem sou eu. E naquele período eu assumi. Deixei de trabalhar como químico numa empresa química, no laboratório físico-química, de análise de produto, e assumi ser terapeuta holístico, né, dentro dos estudos em que eu tinha em razão do bem-estar e saúde pessoal. E aí engloba várias visões dentro do contexto
é espiritual, do contexto mental, emocional e do aspecto humano, que seria o habitat, né, onde se desprende também várias vibrações, como energias, que nos colocam em desequilíbrio. Então, o meu despertar, eu acho que eu já nasci um pouco desperto, assim, sabe, em razão da minha família, né, em razão da minha mãe, em razão do meu pai. Meu pai ele podia falar, larga a mão, vai falar sobre ET, que negócio é esse daí, esquece isso daí. E meu pai não, meu pai deu força para mim, meu pai foi e comprou. Eu me lembro até hoje, aqui na cidade de Valinhos, era a matriz da GC Lever, que é a Unilever do Brasil. Começou aqui em Valinhos. E na frente da GC Lever tinha uma banca de jornal. E eu lembro até hoje que meu pai falou assim: 2 horas, que era a hora que ele saía. Me espera na portaria da GC que a gente vai buscar coisas de disco voador. Imagina, um menino. E 2 horas eu tava lá. E 2 horas a gente saiu e ele foi comprar a revista para mim. E é a revista que eu tenho até hoje. E meu pai sempre me incentivou dentro dessa pesquisa, né? Fato foi que, como eu já falei para você, participei de inúmeros congressos, palestras, programas de televisão aqui da minha região, né? E eu perdi 2 empregos por conta da ufologia, mas a minha vida seguia. Só que quando eu assumi literalmente o terapeuta em mim, então eu tive um divisor de águas, que para eu estudar literalmente a psique dentro da condição espiritual, é claro que tem as vertentes, está tudo conectado e interligado, as vertentes da ufologia e tal. Mas eu precisava trazer um raciocínio um pouco mais lógico para justamente trazer o bem-estar e a saúde para as pessoas dentro do desequilíbrio. Então a ufologia para mim, do que eu fazia, que eu corria atrás de ET, pegava meu jipe, ia para campo, essas coisas, ela ficou em segundo plano. E, e eu me assumi como terapeuta. Então foi bem garoto quando explanou assim, né? Teve a abertura da minha mediunidade. Pois é, uma história incrível, né, com vários aspectos. E isso é importante você falar, que eu acho muito legal essa coisa de você ter feito a parte da ufologia e depois outra parte e não fazer mais a ufologia hoje, e as pessoas terem esse pensamento: ah, você perdeu. Não, você não perdeu, você experienciou aquilo, você viveu aquilo, compreendeu aquilo e passou, tá tudo certo, né? E as pessoas têm essa mania de dizer: ah, você estudou, sei lá, tal faculdade, você perdeu. Não, o ser humano que você é hoje, o conhecimento que você teve naquele momento, alguma hora vai valer, ou sempre vai valer, e associa, e tudo, e toda experiência que você fez, as pessoas que você conheceu, está tudo envolvido, né? Então, é sempre entender que é um passo a passo, e que está tudo certo, né? Não Vida que ficar, segue. vida que Vida que segue. segue. Eu estudei muito parapsicologia, efeitos paranormais, fenômenos, né, paranormais. Eu estudei muito. Quando eu tive meu programa de rádio, era um programa que tinha uma audiência muito grande, porque a gente falava sobre todos esse processo, né? Eu cresci no meio de ufólogos sérios, tinha os seus ufólogos também que não podia ser considerado, porque vivia mais na base desculpa, mas da mentira ou da enganação do que propriamente da própria ufologia, né? Uhum. E era um período de tempo muito grande, né? Esses dias mesmo um amigo me chamou para participar, para partilhar com ele um movimento da vinda do ET de Varginha para Campinas, né? Por que ele me chamou para participar desse bate-papo com um norte-americano que estava aqui fazendo um documentário? Porque nessa época junto com meu cunhado, que é o Fábio, eu tinha uma equipe chamada Equipe Valiense de Estudos Ufológicos. Então ela estava muito ativa. E nós tínhamos o professor, que era um grande amigo nosso, que passava as instruções para nós. Então, quando sobre o ET de Varginha, esse tipo de coisa, a gente estava muito inteiro sobre essas informações. E dentro dessa característica, surgiu, depois de 30 anos praticamente, esse cara pedindo para a gente trazer informação. Então, assim, uma pergunta que você. Uma frase que você falou foi de uma pergunta que uma mulher falou assim: pô, você participou disso tudo, você tem um, um currículo ufológico muito grande, por que você não dá continuidade? Eu falei, não, porque minha vida é outra hoje.
né? Tá tudo conectado, nada se perdeu. Tem minhas experiências, tive contatos, tive avistamento de OVNIs, de objetos voadores não identificados, tenho centenas de gravações, tudo em fita cassete. Agora se tornou muito caro para transformar essas fitas cassetes em DVD ou senão USB, né? Para jogar no YouTube. Senão, eu jogaria com o maior prazer. E eu cresci junto com ufólogos assim, bem qualificados naquela época, né? Razão essa que criou uma solidez de estudo, né? Agora, estudar ufologia, não existe curso, literalmente, né? Tipologias de naves, esse tipo de coisa, não. Né? A ufologia, ela tá muito além disso daí, né? Mas, enfim, foi um processo que passou, e para mim passou, tá tudo bem, né? Foi uma E eu experiência maravilhosa vou que eu dar tive. vou dar um pitaco meu aqui, não sei se acredito que você concorda. Quando a gente começa a ir para a espiritualidade, a gente começa a perceber que tudo é extraterrestre. Qualquer entidade que não esteja encarnada aqui é extraterrestre. Então, se ela veio de outro planeta e está aqui, ou se ela está aqui na nossa outra dimensão, mas no nosso planeta, enfim, é fora daqui, é tudo ET. Então, quando você É começa a estudar extra. isso, você começa, é tudo extra. Além da vida é extra vida. É extra vida. Então, Nós somos terráqueos. Saiu do é, planeta Terra, nos tornamos ETs. é ter esse também. Então, eu acho que quando a gente entra muito na espiritualidade e começa a ter essa percepção que os extraterrestres é tão mais no 4D, no 5D, no 6D, que não é tão palpável no 3D, acho que essa busca incansável fica mais desafiadora, né? Porque é mais complicado você acessar eles no 3D, mais fácil é acessar ele no 5D, no 4D. Pois é. Aí ela acessa mais fácil, mas no Guta, você está 3D. falando isso? Eu estava fazendo uma roda xamânica aqui na minha região e estava participando algumas pessoas. E fato foi que na hora que a gente estava fazendo todo o trabalho de orientação espiritual, tocando flauta xamânica, tocando tambor e todo o trabalho, né, de desenvolvimento, teve duas pessoas que viram uma nave enorme, entende? Então elas acessaram a dimensão que Isso. coliga, né, literalmente a essa. E uma dessas pessoas era uma doutora da Unicamp que não acredita em nada. Ela não acreditava nem em mim que estava fazendo o trabalho ali. E detalhe, depois que terminou, ela acordou em estado de choque. Ela chegou e falou assim para mim: "Eu tenho uma coisa para falar para você. Eu voei por aqui, eu sei de tudo que está acontecendo aqui. Eu posso falar?" Eu falei, peraí, chamei a dona da fazenda que nós estávamos e falei, relata. E ela começou a falar, nossa, eu voei tudo aqui, ali embaixo tem uma casinha feita, tá caindo. A mulher falou assim, pera, ainda tem aquela casinha? Porque a gente perdeu a orientação onde que ela fica, o mato tá muito grande. Não, ela tá lá ainda, tem um monte de coisa dentro. A mulher relatou tudo. Então, dimensões, projeções, Isso. canalizações, enfim, dimensões. E aí, e as outras pessoas, então cada um se conecta no grau de evolução da sua consciência, né? O grande despertar da consciência de cada um, né? Isso que é legal. É maravilhoso e ter esse conhecimento de que a gente consegue alcançar coisas aparentemente inalcançáveis é lindo, né? É, E é lindo. E as pessoas também têm que ter humildade de entender assim, às vezes essa pessoa que mal estava acreditando teve esse presente, digamos assim, nessa oportunidade. E às vezes a pessoa está lá, eu vou por ego, por outro motivo, não consegue, querido, porque quem manda não é não a gente, quem manda consegue. é o extrafísico. Então, a pessoa estando num momento mais de pureza, de querer o bem, de estar naquela frequência de coração limpo, acontece. Aí Acontece que é muito mais. fluidez, né? É onde gera fluidez e as coisas tendem a acontecer. Isso é interessante, né? Ah, eu tenho É. histórico de pessoas meditando num lugar, acho que era 17 pessoas ou 15, alguma coisa assim. Mas vamos pegar 20, vai. 10 pessoas enxergavam, 10 não enxergavam. Porque Olha estava lá! na frequência Exatamente, exatamente. de E outro ali tinha de alcance. tudo, tinha doutor, tinha engenheiro, tinha de tudo, né. Então, cada um É, tá na sua vibração, no seu despertar, né. é, Tem gente que tem uma capacidade incrível, mas tem medo. Tem gente que tem uma capacidade incrível, não tem medo, mas não consegue elevar as suas frequências. Então são estágios da consciência onde a gente fica
ficou redundante, mas enfim, estagiando, onde a gente fica permeando, que é o ciclo para a próxima evolução. Então, né, subindo de dimensões em dimensões. É isso. Isso. E em relação à autoobsessão, fala um pouquinho para a gente, porque a gente percebe que o tal da obsessão é um negócio contínuo, né? O tal, até aquela frase que eu nem gosto de citar, assim, coisas de religião, mas o tal do orar e vigiar é um negócio que, no meu ponto de vista, é orar e vigiar e sua proteção, sua frequência, sua energia, e não deixar o resto lhe contaminar. E o tal da obsessão é algo meio que é guerra todo dia, né? A gente, a gente na condição humana, a gente tem as responsabilidades nossas, preocupações, né? Então, dentro dessa preocupação, né? Ou seja, desse fato que nos ocupa e que nos desprende a emoção, é aonde gera em nós é, sentimentos. Esses sentimentos, aonde você estrutura ele, é onde gera todo o processo, né? Então você tem ali literalmente a bem da verdade é que a autoobsessão ela é um tema de grande importância, né? Essa é a verdade, né? É, a gente tem o indivíduo, né, que ele pode se aprisionar em padrões mentais negativos e ele mesmo cria a influência nociva sobre si mesmo, né? Então, assim, você tem o aspecto, vamos dividir a autoobsessão. A autoobsessão onde a pessoa cria para ela mesma o aspecto de desequilíbrio e a autoobsessão influenciada da vida anterior que ela carrega o registro de memória do passado, do qual seria o processo dela se libertar nessa vida. Agora, dentro dessa vertente de libertação, é aqui que a gente começa a explanar uma situação muito complexa, muito grandona, assim, de explicar. Mas, assim, resumidamente, às vezes a pessoa ela vem para passar por tudo que ela está passando, porque é a razão do despertar ou da liberdade dela em razão do que ela cometeu no passado. Bom, essa é uma outra característica gerada da autoobsessão, que a gente tem aqui uma densidade, um peso um pouco mais punch, um desequilíbrio maior. E a gente tem a autoobsessão, aonde nós, como humanos, que se aprisiona em padrões mentais, gerando literalmente repetições de padrões, ou seja, de pensamento, que a gente chama de monodeísmo, ou a gente chama de Ouroboros, né, que fica naquele looping sem fim, e faz com que a pessoa ela se coloca nesses padrões e ela não consegue mais fluir a vida dela. E aí ela fica ali, né? Ela se aprisiona dentro disso daí. Só que aí ela gera dois estados, são vários, eu vou pegar só dois. O aspecto da pessoa que tem razão sobre o seu problema e o vítima que quer chamar a atenção sobre os seus problemas, só que não aceita às vezes ajuda. E aí é onde a gente entra literalmente num desequilíbrio sem fim. Então é um assunto que permeia, isso aí é muito mais comum, literalmente, do que a gente possa imaginar. Dentro do estudo da autoobsessão, você tem ainda a fragmentação da consciência. Porque quando você, quem estuda aí desdobramento, né, projeciologia, viagem astral, mesmo assim, né, quem estuda apometria sabe que a gente tem o desdobramento e esse desdobramento ele gera desfragmentos que podem se perder dentro de dimensões espirituais inferiores, que é o que a gente estava falando aqui. E aí, o fato é que uma dessas partes, na hora que ela assume, literalmente, a consciência pela pessoa em que eu sou agora, ela pode trazer com ela não só o aspecto emocional do qual ela acessou, mas também os obsessores internos. Por quê? Como assim obsessor interno? Tem um obsessor dentro de mim? Não, nenhum espírito habita um corpo já com outro espírito. Não é assim, mas tem por simpatia vibracional, né? Simulações energéticas e vibracionais. Então, a pessoa que está obsediada,
ela tem literalmente um magnetismo, ela tem uma intimidade, ela é tão íntima, mas tão íntima daquele espírito, que o espírito projeta na mente dela a ideia que o espírito quer para induzir aquela pessoa na formação de um pensamento e fazer com que ela atue sobre aquela ideia, né, e sobre as vontades do espírito, achando que é ela própria. A tal ponto que quando ela faz, ela fala assim, mas meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso daqui? Onde que eu estava com a minha cabeça? Ah lá. Então, as pessoas elas ficam com muito medo do ataque obsessivo ou da obsessão espiritual do espírito que está na nossa frente. Mas, a bem da verdade, o espírito, né, dificilmente, né, pessoas vão ver espírito, a não ser que tenha a mediunidade aflorada, mas sim, ó, através da sua captação psíquica. Aí sim que é o tal do orai e vigiai. Então, assim, dentro da autoobsessão, a mente ela pode criar formas de pensamentos negativos, né? E aí, fia, na hora que você gerou esse aspecto de entidade ou de processo de desequilíbrio, a mente ela foi feita para criar, ela cria o que ela quiser. Você é Deus. Jesus já dizia isso, vós sois deuses. Quando ele disse isso, ele quis falar, é você quem cria a sua realidade naquilo que você acredita, é a sua verdade. Então, se a pessoa ela entra num aspecto de desequilíbrio de ordem mental, e quando a gente fala de desequilíbrio de ordem mental, não são aquelas pessoas atrasadas, né, que antigamente se falava retardado. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de nós aqui, entendeu? A gente está falando de pessoas de conhecimento comum, pessoas do dia a dia. Né? Quando ela entra num processo de ordem obsessiva pela sua própria auto-obsessão, dificilmente ela consegue elaborar uma questão nova dentro dela. Se ela elaborar uma questão nova dentro dela, tem que ser do jeito dela, da forma dela, da medida que ela precisa, porque a verdade prevalece sobre ela naquilo que ela acredita. Ela não sai da bolha dela. Então, é um assunto que tem uma complexidade muito grande para ser estudada, muito grande mesmo. Assim, de resumo, a autoobsessão, ela parte por esses desafios. Quando você começou a falar, a primeira coisa que eu pensei era o vitimismo, e você terminou chegando nesse ponto, porque é algo que eu vejo tanto, acho que todo mundo, né, vê muito. E, por exemplo, já tive paciente que chegava, porque minha filha, ela não dá certo em trabalho, ela não sei o que, ela não sei o que, mas namora, está com o namorado chato, e o ex-marido paga a pensão dos filhos e banca ela. Aí eu digo, tá, ela tá nessa depressão, não vou dizer que é fingimento, mas nessa situação de vítima, porque tem alguém que paga as contas dela. Não que todo mundo seja isso, não tô generalizando, mas especificamente esse caso, eu fui bem, até um pouco grossa. Eu digo, olha, me desculpa, mas ela está nessa posição porque ela pode estar. Você paga as contas, o ex-marido paga as contas, ela fica chateada, você faz tudo para os filhos, mas para sair para balada, pegar um namorado em algum lugar, ela consegue. Mas para fazer comida e levar os filhos na escola, ela não consegue. Para trabalhar, para pagar as contas de casa, ela não consegue, porque ela sabe que tem quem pague. Então, e ela continua na posição de vitimismo porque é confortável. Claro que é, ela chama a atenção de todo mundo, é na dor, é na É um sensibilidade da adulto, dor. é um adulto com comportamento infantil É, inconsequente, né? isso é Porque está normal. deixando, né? Isso tem de bolo, né? Então, eu tenho que cuidar, não sei o que, não sei o que. Tá, tem que cuidar, mas uns tapa na cara, assim, no sentido de. Não tapa na cara de verdade. Se bem Não, que é às vezes voadora no peito, é voadora energética. é nessa. Às vezes eu tenho que me segurar, senão eu dou de massa sensitiva. Tá louca! Sai daí! Acorda, vai trabalhar! Tá! A vontade é essa. Mas a gente não pode gritar assim, né? Falar com tanta Não, agressividade. não. Mas a vontade porque eu digo, cara, ela faz isso porque ela consegue, porque ela pode fazer, tem quem resolva a vida dela. No Pois momento que, não, é. que ela perceber que ela vai ser expulsa do apartamento porque não está sendo pago, que a luz vai acabar porque não pagou, que não vai ter comida na casa, que ela vai morrer de fome, aí ela vai fazer alguma coisa, se não tiver ninguém para Então, fazer por ela. essa é a pessoa que não assume a responsabilidade dela, né? Ela não se assume por ela mesma e tem quem assumiu a responsabilidade. Logo, o encargo energético daquela menina ou daquela mulher passa a ser da outra pessoa. Então é assim, ó, foi até bom você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, eu fico preocupado com uma pessoa e quero ajudá-la. Só que o processo daquela pessoa, a experiência que ela está passando em razão da dificuldade dela, naquele exato momento ali,
É para ela poder criar maturidade, é por ela criar literalmente a evolução, criar movimento para que ela possa levar para frente tudo isso daqui. Se ela entrar no processo de retrocesso, ela vai ficar onde ela está. Então, no meu bom coração, eu quero ajudá-la. Você já ouviu uma expressão que fala assim, olha, como é que era? De pessoas de bom coração o inferno está cheio, de boa intenção o inferno É, está cheio? Então, por quê? Justamente por conta disso. Eu vou ajudar aquela pessoa e tiro dela a razão, ou seja, a experiência de vida que ela está tendo para poder evoluir. Eu tirei dela isso daí. Então ela jamais vai saber o que, que é que ela precisa passar de experiência para poder evoluir. Eu tirei. Logo, se ela tiver 1000 pesos kármicos, 800 é meu. Ela ficou levinha. E eu assumo essa bronca aqui. Então, dentro desse critério, ao invés de eu praticar o bem, eu pratiquei o mal, fadado de bem. Não é? É aquilo que se fala, é lobo na pele de cordeiro. Mas eu estou praticando bem, eu quero ver ela bem. Mas era o exercício dela. Fato é da maturação da consciência em formato de espírito sendo gente aqui. Ela precisa passar por isso. Então eu vejo muitas famílias que ficam doentes, principalmente mães, né, de pessoas desorientadas, elas não querem, ó, quem veio falar com você foi o pai da menina? comigo foi a mãe da menina. A mãe da menina. Cadê a menina? Porque se ela quer ser tratada, é ela que tem que vir buscar. Por Não, exemplo, detalhe, lembrei que ela ainda teve um problema. Quando organizaram tudo, eu vou organizar um apartamento, organizou o apartamento, organizou tudo para ela. Aí ela, o que aconteceu? Caiu doente, foi para o hospital. Ai, deu uma doença, uma coisa misteriosa, uma alergia, não sei das quantas, uma infecção que não nada cura, passou dias e dias e meses no hospital. É o tempo todo criando quando como é que se resolve? Não, eu tenho que desenvolver alguma coisa para me manter no vitimismo, para poder vitimismo. continuar sendo a coitada, para as pessoas virem me cuidar. E isso vem uma egrégora de energia ruim junto Vem para tudo. opacar o físico da mulher. E ela pega doença, pega tudo também, na Claro, realidade também. claro, é a realidade. Olha, aqui na cidade de Campinas, eu era menino e meu pai me levava para passear no centro da cidade. Tem uma rua aqui muito conhecida que é parecida com a 25 de março lá de São Paulo. Só que não se compara o tamanho nem a quantidade de lojas, né? Mas enfim, aqui é a 13 de maio. Logo, tinha um pedinte que ele ficava no meio da rua e eu era um menino e aquilo me impactou, mas de uma forma assim muito grande. Tanto é que eu estou narrando a história hoje para vocês. Ele tinha uma ferida exposta na perna. E a ferida era exposta na perna, era tão feia, um negócio horrível assim, que sentava mosca. E quanto mais mosca sentava na perna, é, mais as pessoas ficavam impactadas. Então, ajudava. Você acha que esse cara ele estava preocupado em curar a ferida dele? Claro que não, porque se ele curar a ferida dele, de onde que vai vir a bufunfa? Então, assim, por exemplo, uma situação como essa, você acha que se a menina ela começar a assumir responsabilidade e ela começar a ser responsável pela sua própria vida, ela vai ver que ela vai ter que trabalhar, que ela vai ter que fazer as coisas. Então, tendo quem pague as suas contas, ela vai viver. E aí a família fica doente, ela fica bem. Agora, quando a família tenta assumir a responsabilidade, o que, que ela faz? Ela fica doente, porque é na dor e nessa sensibilidade que manipula todo mundo. Isso é mais comum do que andar para frente, viu, Gutá? Isso daí nos meus tratamentos é mais comum. Olha, só para você ter uma ideia. Uma senhora me ligou falando assim: eu queria muito que você ajudasse o meu filho. Eu falei, poxa, com o maior prazer. Naquilo que eu consegui ajudar, eu faço com muito amor. O que, que eu preciso? Ela falou. Eu falei que você passe o meu contato e ele converse comigo. Não, ele não pode saber. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei: bom, já entendi que seu filho não acredita em nada disso. Quantos aninhos tem o seu filho? O bebê. 64. Ah, é um bebê. É um menininho, menininho, na fralda ainda da mamãe, né? E sabe o que eu mais pego também dentro de teores de energia, né? Eu pego essas magias
pesada, de um aspecto denso, muito forte, fadado de coisas boas. Sabe a intenção? Ai, namora uma menina que não vai fazer bem para ele. Ai, minha filha tá com um menino que não vai fazer bem para ele. Deixa eu ir lá na igreja rezar na frente do Santíssimo para aquele menino sair da frente da minha filha. É o que mais tem. Isso é normal. Qual é a diferença da magia de um? Essa daí tá fadada em nome do Senhor lá dentro, lá. É nada. Então, É. é magia. É magia. A Quando você se intenção, impõe sobre a intenção. verdade e a vontade do outro em razão do que você acredita, porra, magia densa, trevosa, puta obsessor que a pessoa se torna. Ai, é obsessor, em nome de Deus, é obsessora. Em nome de Deus, É, eu estou na frente do Santíssimo, dentro da igreja, rezando o mal para aquela outra pessoa, para poder atrapalhar a vida dela, para deixar minha filha em paz ou meu filho em paz, né? Cadê a conversa? Cadê? É aqui que a gente tem algumas informações, principalmente no nosso país, que é da cultura brasileira, que é truncada. Ela é trocada e truncada, né? Que não é a informação correta. Que é tipo assim, ah, a minha, o meu filho, ele vai para a escola, ele tem educação. Não, a escola passa ensinamento para ele, a educação vem da família. Então, cadê a educação familiar de conversar, né, de trazer o propósito? Olha, você está namorando uma pessoa, você conhece essa pessoa, né? Porque na paixão a gente não vai enxergar nada. Ô Guta, a gente já sabe disso, a gente já passou por essa experiência aí. Na paixão, na paixão é aquela cortina mais preta do que essa daqui que tá aqui no fundo, ó, né? Fica aquele véu, aquela cortina aqui, que é só sentimento, né? E se for uma paixão platônica ainda, eu perco literalmente a essência da minha vida, porque a minha vida se dobra só por aquela pessoa, que é o que eu mais tenho aqui. Eu atendo pessoas aqui com qualquer idade, de 15 anos até gente com 70 anos, preso às vezes nesse véu da ilusão. E como é que rompe tudo isso? Não adianta eu falar, vai romper ela por ela mesma, passando por aquela situação. Então, às vezes, a gente quer ajudar uma pessoa e ultrapassa o limite de compreensão daquela pessoa e ultrapassa o livre-arbítrio de escolha dela. Nem Deus faz isso, pô. Adianta você ser religioso, fazer na sua cultura e ultrapassar o aprendizado aí que é aplicado dentro das religiões? É o que mais tem hoje. Pessoas se sobrepondo sobre a vontade das outras pessoas. O que eu atendo de pessoas aqui que se tornaram médico pela família, querendo ser geógrafo. A paixão do cara falou: meu, eu quero ver barranco, eu quero ver terra, eu quero. Não quero. Tá matando gente. Para que você vai matar gente. Não, mas se eu não for um doutor, o meu pai não me aceita na família. Que não aceite. né? Nossa, mas é um insulto isso familiar. Não, não é. Eu tenho que entender que a vida do meu pai é a vida do meu pai, a vida da minha mãe é a vida da minha mãe. Respeito eles pela vida que eles me deram, sou muito agradecido, mas a minha vida, em razão daquilo em que eu faço, é minha, porque o sentimento é único. Tanto é que se eu pegar um bombom e repartir aqui, e der para você e a outra metade fica para mim, você vai ter um paladar diferente do meu. Agora, peraí, você gosta de bombom antes de eu prosseguir? Você gosta, Guta? Eu gosto. Então tá. Só que o paladar seu vai ser diferente do meu. Logo, a gente vai falar assim: tá gostoso, né? Ah, é bom. Só que se a gente for pegar e detalhar, você vai ver que, nossa, eu sinto isso com notas tal. Ah, eu não sinto nada disso, eu sinto, mas é prazeroso. Para mim já tá bom, não consigo sentir. Então, são notas diferentes para a pessoa, porque particularidade, cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua forma de existir, cada um está no seu estágio de consciência. É isso que impactua, não é? Então, por que esse mundo é chamado de mundo da regeneração, que todo mundo fica falando, ah, a gente está na transmutação, no transmutar da energia do planeta, que vai acontecer? Está acontecendo desde o nascimento de Jesus. E por que não aconteceu ainda? Porque depende de cada um. Cada um tem que despertar a sua consciência pelo propósito de vida. Agora, o mundo, ele não tá nem aí se você existe ou deixa de existir. Ele tá rodando aí que nem 2.500 km por hora. Se esse negócio aqui puxar o freio, não voa. Sua casa vai parar 2.000 metros longe de onde ela tá. Então, assim, dentro dessa composição de consciência,
Se a gente pegar todo mundo aqui que estiver assistindo a gente agora e colocar dentro do avião, mas todo mundo aqui é conhecido, e o avião cair, ai, Deus me livre, criado, agora não, deixa mais para frente, agora não. Mas se ele cair, cada um vai ter a sua passagem, cada um vai experienciar a encargos da consciência a nível de evolução. Nem todo mundo é igual. Eu, sendo seu filho, possa ser que eu seja mais evoluído que você a nível de consciência. Possa ser que você ainda está preso em fatores que não predominam mais a minha existência, mas que predominaram sobre a sua. Por isso que é a evolução. Por isso que a gente vive num mundo de regeneração preso dentro de exercícios dogmáticos que não cabe mais aqui. Você já percebeu que tem coisas que não tem condição de existir mais? Falar de guerra não cabe mais no planeta Terra. Não deveria caber, né? Mas não cabe. Né? Não cabe. Ficar discutindo por coisas obsoletas em loco. Eu atendi uma família aqui, a família inteira ficou destroçada por conta de política. Aí eu só fiz uma pergunta para ambas as partes. Eu falei, tá, vocês criaram uma perturbação e separou a família. Filho para lado, marido para um ex-marido e ex-mulher. Beleza. Virou no jaculaio, não tem mais nada de família. Essa desorganização, essa explosão de vocês, essa razão de cada um, estabeleceu alguma mudança lá onde precisa ser mudado para gerar uma mudança no coletivo? Ou só ficou em loco? Só ficou em loco. Resolveu? Não. O problema é seu. Vê se cresce em questão de evolução e entenda que cada um está no cargo a respeito do encargo responsável da escolha dele. Então, tá lá, precisa fazer as coisas porque ele escolheu. Ele é responsável por aquilo. Agora, não adianta eu ficar brigando com você em loco aqui, que eu não vou resolver nada. Então é perda de tempo. Mas, para muitas pessoas, é ganhar tempo sobre essa vontade. Então, assim, existem pessoas, principalmente as crianças novas, que são os seres índigos, os seres causais, os seres cristalinos, que são os seres apaciguadores. Enfim, são várias características que começaram a povoar o planeta Terra de 45 para agora, de 1945 para agora. Para fazer o quê? Para ajudar nesse processo de acelerar a consciência. Entende? Então você pode ver que são pessoas, por exemplo, hoje mesmo estava conversando com a minha esposa, que a indústria da bebida no Brasil e do mundo inteiro está dando um colapso. Bum! Tem muita gente ainda que bebe, mas teve um colapso, porque a galerinha nova aqui não está ligando muito para isso aí, não. Não está. Não, e também nem cigarro. Agora, quando a gente pega os pais daquela galera, são os pais da minha idade. São as pessoas que têm 50 anos, 40 anos, que cresceu com os pais que fumavam e bebiam super agressivo. Porque essa porcaria toda aí se desprendia a ansiedade da pessoa e não existia tratamento. Tanto é que você ia no médico tratar a ansiedade e falava, fuma um cigarro, bebe um pelequinho lá para você abaixar a sua... O cara chegava em casa na loucura, chutando porta, arrebentando tudo. Você quer isso pro seu filho? Logo, qual é a cultura? Então, existe uma mudança. Só que essa mudança é gradativa. Então, o mundo da regeneração é assim. Tem muita gente ainda sustentando muita coisa antiga sobre os seus valores que não cabe mais no mundo novo. Por um exemplo, eu acredito que eu não mate mais ninguém. Eu acredito que eu não consigo mais matar mais ninguém. Ô, louco, por que você fala isso? Porque nas vidas anteriores, provavelmente eu matava. Então eu hoje já sei que dentro do meu âmago isso não é mais legal. Então eu não preciso que você dita a regra para mim em razão do que eu deva fazer, porque isso é de competência minha, da minha responsabilidade. Agora o grande problema é quando não tem esse nível de consciência e a pessoa fica solta. E aí se desprende o grau de loucura. E aí vira um pandemônio. Então, eu entendo, por isso que tem que existir, literalmente, religiões e tal, que é justamente para, opa, pera um pouquinho só, tem um cercadinho aí para poder, opa, ó, é pecado, ó, né? Porque tem esses eloquentes, que são pessoas que estão flutuantes, nível de consciência. E tem outras pessoas que têm uma consciência, ela já entendeu o valor dela e não corresponde mais ficar presa dentro de valores aplicados dentro da família
com relação à verdade dela. O mundo para ela é outro. Ela não enxerga o mundo dela como os pais dela enxergam. O tempo deles, claro que eles estão vivos, o tempo deles são presentes, mas em razão do que deram para eles os valores, mudou. Tanto é que a gente faz aniversário. Não é mais o ano passado, é esse ano. Não é mais o ano anterior, é esse ano, é o presente momento. E no presente momento não constitui mais o passado. Então, são valores que precisam ser agregados sobre a evolução da consciência. Então, quando a gente tem esse aprisionamento consciencial, se cria a indução. Se oprime a pessoa sobre a capacidade que ela tem de despertar a consciência e de ser uma pessoa melhor do que ela já é, ou com uma capacidade superior do que ela já tem. Só que fica dentro daquela massa. Então, assim, pode vir o avatar que vier aqui, que não muda, porque o nível de consciência maior é de cada um. Então, se vier um avatar aqui, tem um punhado que vai acreditar e outro punhado que falar, blasfêmia, isso é nada. Aliás, prega esse cara também aí que enganação. E segue o jogo. Por quê? Mundo da regeneração, que é o mundo onde você tem que regenerar o seu estado e o seu aspecto de consciência a nível de ordem espiritual pelo espírito e evolução que você é. Logo, não importa se você tem fé, eu conheço vários religiosos aí, Gutá, que na hora que te vê na rua te xinga. Ou Blasfêmia, fala mal, pratica o mal. eu sou muito do backstage, né? Porque eu faço isso, eu conheço muita gente desse mundo, né? E converso com vários, sou amiga de vários, e eu digo, gente do céu, e vai muitas palestras e eventos que vai muita gente, eu começo a ouvir as pessoas falando, eu digo, cara, eu achava que aquela pessoa era incrível, e não é, eu achava que aquela pessoa. E para mim é bom que eu vejo o backstage e como consigo fazer um filtro gigante para quem chega perto de mim, né? E quem eu me aproximo. Mas a gente se engana muito, porque a galera não prega o que fala. Alguns, né? Não, eu conheço vários religiosos super agressivo. O cara ele te julga, fala um monte de coisa de você, mete a boca. E aí? Mas você não é religioso? Mas e de todo o aprendizado que você teve? Cadê a parte lá? Ficou subjetiva? Ficou uma coisa meio que linear? Eu não consigo entender. Entende? Enquanto que tem outras pessoas que é apenas coração. Ela já entendeu o jogo da vida. Eu não pratico mal, que é o que Jesus falava. Não faz ao outro o que você não quer que faça para você. Amorosidade em relação a tudo, tenho um amor por todo mundo, respeito todo mundo, desde que me respeitem também. Então, logo aqui a gente tem um ego, uma vaidade se sobrepondo a valores que, cara, de onde veio esses valores? Sendo que, se a gente buscar lá atrás, o homem veio para libertar o nível de consciência de todo mundo. Aí o que fizeram? Mataram o homem, tornaram ele mártir, aprisionaram o conhecimento dele, não é? E colocaram todo mundo dentro da caixa sobre isso daí e acrescentaram os valores dogmáticos, à base de ferro, fogo e morte. Exatamente, domínio de massa. Foi na base da porrada. Foi na base da base violência, foi. E essa questão da obsessão, isso aí está totalmente ligado, porque uma pessoa que está presa a esse pensamento é o tempo todo sentimento de culpa, peso, carga e retrocesso de muita coisa mental que você vai alimentar uma autoobsessão, uma carga negativa, uma frequência negativa e vai chamar entidades negativas e vai aquele bolo todo de vitimismo e vícios e você vai ladeira abaixo, né? Então, é algo que precisa ser extremamente esclarecido para as pessoas acordarem e sair Isso disso. aí. O problema da obsessão é justamente isso daí. Aliás, eu não sei nem porque eu entrei nesse tema anterior aí que a gente estava falando, né? Em razão de Não, tudo. mas é tanta coisa. É E eu vou muita coisa. confessar que é tanta coisa para a gente falar, mas não tem nada a ver, mas tem a ver, que eu ainda estou pensando na flauta que você toca a flauta. Tem Tem teologia flauta aqui para fazer tudo. também. Tem muita coisa, né? O Guta, eu Mas a tenho. frequência é maravilhosa, né? Da É, flauta, os instrumentos musicais xamânicos, eles trazem uma frequência de harmonia, de sentimento. É até uma coisa boa, uma pessoa que está num sentimento nesse mais negativo e não consegue se libertar, bota uma música boa dessa, que a frequência é maravilhosa, já vai elevando. o Guta, eu tava com. Eu sempre quis ter o livro da projeção astral do Valdo Vieira, né? Então eu sempre tava tentando comprar esse livro, difícil, né? E é caro, muito caro. E aí eu encontrei um livro aqui na cidade perto de mim, é um pouquinho longe, dá uns 50 quilômetros, chamado Sumaré.
E eu fui buscar. E o menino que me vendeu, ele tinha 17 anos. Era um garoto, ele falou: "Cara, eu tô te vendendo porque eu não entendo nada da linguagem". Eu falei: "Exatamente, é uma linguagem um pouco mais técnica, e você primeiro precisa entender alguns parâmetros em razão do que ele está querendo dizer". Às vezes uma palavra, tipo, o que que é a projeção, né? O que que é consciência? Então quando você, começa a entender o aspecto da palavra, existe uma complexidade por trás dela que não tem fim. Então estuda primeiro, e aí eu orientei ele, né? E aí ele falou para mim assim, ó, ele falou: "Sou de uma família, religiosa e tal, eu tento conversar sobre isso com a minha família e eles não aceitam, meu pai me recrimina. E eu tô passando por experiências na minha vida em razão, sobre a projeção astral, sobre essas faculdades, e como meu pai não está acreditando, eu comecei a gerar dentro de mim. Meu pai falou que eu sou louco, que isso é coisa do demônio e que eu tenho perturbações dentro de mim. Fato foi que a pessoa que falou isso para mim é a pessoa que eu mais tenho amor, e eu tô começando a acreditar que realmente eu tenho essas perturbações. Ó, autoindução, opressão de segunda pessoa, gerando aspectos de sentimento inferior nele, fazendo ele acreditar que ele é o problema e não que existe a faculdade que ele está tendo. Então estão tudo ignorante. Então, dentro desse sentimento que ele se colocou, o estado consciencial dele pega aquele padrão, aquela informação, aquele aspecto de mente, mental dele, gera a indução nele e ele cria literalmente o aspecto de desequilíbrio, acreditando que o desequilíbrio maior é em razão dele, não do que ele está sentindo. Inverteu a posição. Logo, o Gutá, ele começa a entrar na auto-obsessão, ele por ele mesmo gerando aspectos de desequilíbrio, porque falaram para ele que era ele o problema e não que existia algo além. Então, de novo aqui, não vou entrar nesse tema de novo. O cara está sobre o aspecto do dogmatismo preso, entende? Quando na verdade, se o pai usasse do amor e falava: peraí, vamos entender um pouco mais sobre isso. Dá para a gente pesquisar? O que dá para a gente fazer? Logo, na compra do livro que eu fiz com o moleque, eu fiz a consulta com ele num bate-papo. Por quê? Ele entrou no processo de auto-obsessão, acreditando que tudo que ele estava sentindo era um processo dele, quando na verdade é uma faculdade que ele estava tendo e precisava conhecer. Então se tornou ignorante dessa faculdade da mediunidade, que estava aflorando as suas percepções por indução e opressão da família. Então percebe que esse processo nele fez com que ele perdesse o emprego, perdesse o relacionamento, o pai achando que ele era louco, o pai não conversa com ele, o moleque só vive trancado. Então, numa oportunidade dessa, gerou todo o processo de trazer literalmente informações. Então, assim, quando uma pessoa entra no estado de autoobsessão, ela gera um pandemônio dentro dela, que é a repetição de pensamento, que parece uma bigorna. Pim, 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 não para. Ela vai tentar e acorda e aquilo ali fica batendo. E ela vai criando um nicho. É um peso e um sentimento de inferioridade tão grande que o estado dela são vários. Ou ela adoece e fica frágil, ou ela entra no processo de acidez e fica uma pessoa completamente arredia, uma pessoa muito impactante, muito ácida, muito perturbada. Então são pesos que a autoobsessão traz para dentro de nós que, meu, precisa ser cuidado. Agora, numa opressão que você tem e num descaminho, né, aonde a família não deixa você procurar, ou que você não faça o seu movimento, aí você vai colher mais do mesmo. Simplesmente permanece onde você está. É complicado. É muito bom você falar isso para as pessoas justamente respeitarem, né, o outro, não questionarem a verdade que ele sentia, a verdade dele. Se o pai ou a mãe, quem seja, ouviu, não é para julgar, não é para, sabe, jogar dogma, porque isso acaba com a vida do ser humano, né? E acho que você foi enviado aí das entidades para poder libertar essa mente, né, para ele É tentar muito resgatar complicado a isso, né? vida. É complicado. É complicado, porque falar disso daqui, o Guta, é mexer no valor maior,
entende? Da pessoa e da família. Só que é aquilo que eu tô falando, né? Por exemplo, eh, eu sempre tenho pessoas ao meu entorno falando assim: "Você acredita em Deus?" Não só acredito, como sou temente a Ele. E Deus está onde eu deixo Ele entrar. Se eu entendo que tudo é energia e vibração, e isso daqui que está pendurado, ou isso daqui, ou eu, sou feito da mesma matéria de energia que existe no planeta Terra, então Deus faz parte de tudo. Como Ele é o ser criador, Ele criou tudo. Então, Deus ele não está dentro de lá, ele está dentro de mim. Deus, eu sou fagulha, eu sou centelha divina. Ai, que blasfêmia. Ai, não, não é para elevar meu ego, não. Imagina. Não é nada Todo mundo disso. é. Não é. É isso que eu estou falando. Todo mundo é um sol, não é? Agora, a imposição da qual colocaram todo mundo na base do sofrimento faz com que a pessoa perde a percepção sobre si mesma. Guta, eu dou um curso sobre despertar da consciência, aonde a pessoa ela começa a entender os seus estados de influência energética, a capacidade que ela tem sobre as energias que gravitam ao nosso entorno. É muita coisa. Nós somos formados por todas essas energias. Então, quando a gente começa a entender que o xamã lá atrás, ele conversava com o vento e ele sabia o que, que ia acontecer com ele, ou com outros, com outras personalidades que tinham essa capacidade, por que, que nós não temos? Nós temos. É que com o avanço da tecnologia e com o avanço da moeda de troca, a gente perdeu as nossas eh, eh, capacidades para poder literalmente atribuir a roda da vida. Então, aonde eu vou encontrar Deus? Dentro do templo e não fora dele. Quando, na verdade, Deus está em cada piscar de olho, cada respiração que eu dou. Então, quando uma pessoa descobre a capacidade dela, ela começa a ver, literalmente, a condição de forma diferente. É aí que se transforma espiritualidade. Né? Até o ano 2020, 2010, 2000, até o ano 2000, a gente falava que era religiosidade. Não, é espiritualidade. É algo mais, é algo além. É isso. Nossa, maravilhoso. Nosso papo voou, como a gente já tinha Tranquilo. imaginado. É, Voou. o- E a gente ainda tem um monte de coisa para falar, a gente tem que marcar pois é. um novo momento. Adorei. Fala para o pessoal, rede social, contatos, os cursos que você tem, suas terapias. Ah, tá bom. Eu sou um terapeuta holístico, eu faço atendimento pela mesa quântica, né? É a pessoa que quer saber mais sobre o meu trabalho, é só ela me procurar. Eu tenho um canal no Instagram, que é Rodrigo Betinho Oficial. E eu também tenho um trabalho, daqui a pouco eu vou entrar nele, que é no YouTube, que chama Canal Rodrigo Betim. O nome do meu canal é Canal Rodrigo Betim. E acontece os tais, trabalho de assistência energética e espiritual. De quinta-feira a gente traz assuntos espirituais, com temas espirituais e temas de energia, bioenergia, aonde a pessoa literalmente no compartilhar a informação, ela começa a entender sobre o assunto e aplicar no seu dia a dia, ou seja, ela se torna terapeuta de si mesmo, transpessoal. Então, de quinta-feira a gente traz assuntos e aborda temas espirituais, e de domingo a gente trabalha a expansão da consciência com meditação com flauta xamânica, ou se não, meditação guiada. É um trabalho muito bonito, é um passe coletivo, uma limpeza energética, literalmente, Guta. Imagina, eu vou E, deixar para o pessoal aqui na descrição do vídeo os contatos. Quem não ouviu, quem não anotou, vai na descrição do vídeo, vai estar o link já direto, só clicar, já vai isso, acessar o canal do Rodrigo ou a rede social para ter mais contato com ele, entender, curtir, participar dos vídeos que ele faz, todos os ensinamentos, ou precisando, fazendo a terapia também. fechou, é isso, obrigado. Eu que agradeço. E a pergunta que não quer calar: teremos flauta xamânica agora ou não, dá, Vamos ou não tocar vai uma dar? flauta xamânica? Eu separei Pode uma fazer flauta toque aqui. e a gente finaliza no seu toque aí. Dá Tá uma bom. energizada na galera. É, muito legal, né? A flauta xamânica é aquilo que você tem falado. Ela tem a capacidade de influenciar as percepções das pessoas e levar em estado alterado,
né? Estado alterado não é que a gente vai ficar maluco, não, ter acesso às nossas sensibilidades, ficar mais sensível sobre as influências à nossa volta, influência energética, né? Capacidade de sentir. Tinha tanta coisa para a gente falar, viu? Sobre psicometria, sobre um monte de coisa, mas enfim, né? Vamos lá. Vou tocar uma música bem legalzinha para vocês aqui, que eu coloquei no meu canal do YouTube e ficou, as pessoas gostaram bastante. Ai, me senti na floresta tomando ayahuasca, foi maravilhoso Gostoso. aqui. A Obrigado. vibe, eu estava Ai, meu querido, muito obrigada. Obrigado. Amei nosso bate-papo. Marcaremos Obrigado. mais. Um beijo enorme. Muito Outro. obrigada. Até. E até a próxima. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado por participar do seu programa. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada.